voltando. Então vamos entender. Quando eu chego aqui, Caio, na ideia de administração pública, eu queria que vocês imaginassem não no sentido formal de órgão público, entidade pública, mas no sentido material ou no sentido da atividade administrativa. Então, vejamos, aqui nós temos nessa empresa uma série de atividades administrativas, mas são ligadas ao funcionamento desse curso. Quando eu pego a União e ela vai administrar, ela tem que administrar serviços públicos, interesses públicos federais. Quando eu pego um Estado, ele vai administrar serviços estaduais. Então, a atividade de administrar, que é pública, quem é que a desempenha? O ente político. Então, nesta ponta daqui, ó, antes de pensar na atividade administrativa, é como se eu estivesse enxergando a União. Vou até fazer uma coisa. Pode ficar com a tela aí, Caio. Só pegar uma outra caneta. Senão vocês podem não saber o que eu escrevi antes e depois. Então, acrescentando. Aqui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios é que tem que administrar. Então, cada um deles realiza a atividade de administrar e essa atividade vai ser chamada de administração pública direta quando forem os próprios órgãos do ente político que estejam desempenhando a prestação do serviço, a administração do interesse. Então, quando a atividade administrativa é realizada pelos próprios órgãos do ente político, eu dou o nome de administração direta. O ente político é pessoa jurídica, mas essa definição aqui, ó, vem para os órgãos. O órgão que ele tem, o departamento, a estrutura que o compõe, é uma estrutura sem personalidade jurídica. Ela não sai por aí andando e fazendo coisas distintas, né, do que faz a pessoa jurídica. Bom, na linha de baixo, e aí é que mais vai cair na prova para a gente, por isso esse quadro todo, a atividade da União, dos estados, do Distrito Federal e do município será chamada de administração pública indireta quando, em vez de realizada por ele mesmo, por meio de seus órgãos, for realizada pelas entidades criadas por esse ente político. Essas entidades são todas chamadas de pessoas jurídicas, ok? Só que essas pessoas jurídicas poderão ser de direito público ou de direito privado. E é aqui que reside 95% das questões de prova, nas diferenças das entidades que são de direito público para as que são de direito privado, tá bom? Vamos, então, descer aqui. Eu quero que vocês, antes de entrarmos aqui na ideia de entidades, da indireta, puxem uma seta aí de uma outra cor, para não confundir, para lembrar o seguinte: a administração pública, ela pode prestar o serviço diretamente, indiretamente, e ela também não pode conceder o serviço ao particular. Nós colocamos isso na aula passada, que a descentralização de serviços, ela é feita quando a administração cria as entidades, a indireta, isso chama às vezes outorga de serviço, mas também quando ocorre a delegação de serviço ao particular. Eu estou puxando de vermelho, separado, por quê? Agora eu não estou mais falando de administração pública propriamente, mas de administração de serviços públicos pelo particular. Tá? Então, não esquecer que existe também a delegação de serviços ao particular. É claro que no caderno de vocês vão poder colocar isso grande, usando uma folha inteira deitada, depois pode passar para um papel A3, vai ficar bacana. Aqui a gente tem que espremer, para vocês não terem prejuízo aí assistindo do SAT. Mas, ó, além, então, da administração direta e indireta, existe a delegação de serviços públicos, é óbvio, faltou falar que é a palavra públicos, ao particular, ok? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui no finalzinho da nossa aula. Acabou de copiar aí delegação de serviço ao particular enquanto eu bebo água. E agora vamos. A administração indireta, que é essa bem divertida então de estudar, ela é composta por entidades, ou seja, por pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas podem ser criadas pela administração com o intuito de prestar um serviço público sem finalidade lucrativa,
ou poderão ser criadas com outro objetivo, explorar uma atividade econômica, ganhar dinheiro mesmo. Não é ganhar dinheiro para o administrador, mas para nós mesmos. Então, gerar recursos para a administração investir em melhorias, dentre outras coisas. Explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos lucrativos é diferente, então, dessa ideia de prestar uma atividade pública que ninguém teria interesse em prestar. Exemplo. O INSS vai encaixar nesse modelo aqui de cima. Ele administra os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Só que todo o dinheiro que você pode arrecadar de alguém, que você cobra do trabalhador, então a contribuição previdenciária, ela não pode ser destinada a outro fim que não seja o pagamento de benefício previdenciário. Então, que graça, para que uma empresa privada ter interesse em ficar lá arrecadando dinheiro, que ela não pode movimentar, nem aplicar, nem ficar com, digamos, com o que ela conseguisse ali de aplicação financeira, ela não pode fazer nada com isso. Então, é uma atividade que sem finalidade lucrativa e que a administração terá mesmo que se incumbir de prestá-la, ou diretamente, ou por meio dessas entidades aqui. Toda vez que a administração for prestar esse tipo de serviço, ela terá que constituir ou criar uma pessoa jurídica de direito público. Para quê? Para ter aquela mesma supremacia que ela tem, aquele mesmo dever de indisponibilidade dos bens, aquelas restrições que estão afetas às pessoas jurídicas, ente político, também estarão afetas a essas pessoas jurídicas aqui. Elas podem ser, então, de dois modelos. E aí a gente acompanhando, Caio, vai verificar que elas podem ser autarquias ou fundações públicas. Vou até mudar isso aqui para não ficar tão embolado, mas não estou apagando nada de importante. Vou deixar de azul aqui essas. Vou colocar as de direito privado aqui com vermelho para vocês separarem bem aí na tela. Aqui, ó. As que estão autorizadas estão aqui de vermelho. Pronto. E a de azul, as que são criadas. O que é isso? Lei de criação, lei autorizativa. Olha, vamos colocar um exemplo aqui de autarquia, fundação, um de cada um, para a gente poder pensar, visualizando isso melhor na matéria. Vamos colocar aqui, ó. Coloca então como exemplo de autarquia o INSS que eu acabei de falar. Quem quiser exemplo estadual, né? Aí no caso fica muito restrito para a gente nessa aula de tele, mas aqui em Minas Gerais, a UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, o próprio IPSENG, que corresponde à estrutura de INSS só que estadual, dentre várias outras, são autarquias. Fundação pública, vocês têm a Fundação Nacional do Índio, vou pôr uma de cada só. A FUNAI ou a FUNASA também, Fundação Nacional de Saúde. No âmbito estadual, aqui nós temos diversas fundações, Hemominas, FEMIG, parece que até falamos juntos, né? Eu e um colega de vocês aqui. A Hemominas, a FEMIG, a Fundação João Pinheiro, todas elas são fundações criadas, instituídas pela administração pública para assumir determinado serviço. Então, aqui FUNAI, FUNASA. Empresa pública, podem colocar aí a Caixa Econômica Federal. Sociedade de Economia Mista, podem colocar o Banco do Brasil e a Petrobras, está ótimo. Aspecto nosso estadual, a CEMIG, ela é uma sociedade de economia mista, ok? Então, ela presta o serviço lucrativo de energia elétrica. Fundação pública deste modelo aqui de baixo, ou seja, uma fundação pública que seja administrada, olha a setinha vermelha, né? Igual uma administração de uma empresa, uma sociedade de economia mista, nós ainda não temos. Não é que nós não temos para colocar aqui no quadro, não foi instituído no Brasil ainda este modelo de fundação que, em vez de assumir uma atividade tipicamente pública, que assuma uma atividade que tenha uma natureza remuneratória para esta fundação. Então, elas caem em prova? Caem, vou explicar como, mas nós não temos exemplo delas, tá? Qualquer um que vocês tentarem me falar, mesmo vocês que estão aí de longe, pensando assim, mas aqui, em Teresina, no Piauí, tem uma fundação, ou ela é privada, ou ela vai ser desse modelo aqui de cima. Aqui nós temos uma que está ligada ao FMG e que é também organizadora de concurso público, a Fundep. Aí alguém pode perguntar, a Fundep, professora, que está associada então ao FMG, que é uma entidade dessas de cima, autarquia, será que ela não é uma fundação pública de direito privado? Não. Ela é uma fundação privada, igual a Fundação Roberto Marinho, Xuxa Meneghel, Ayrton Senna, Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque ela não é constituída pela autarquia
o FMG? Ela é constituída pelos servidores públicos, pessoas físicas, particulares que trabalham lá. Então, é uma forma prevista na Constituição, mas é de uma fundação privada, instituída pelo particular. Não entra capital público na sua formação, na sua instituição, tá? Então, essas daqui, vamos pôr assim, não temos exemplos ainda. Nada impede que elas venham a ser constituídas. Vou explicar tudo sobre essas fundações, ninguém vai ter nenhuma dúvida, mas não tem como achar aqui para vocês um exemplo dessas fundações. Bom, já que as autarquias e as fundações públicas são aqui criadas por lei, e essas empresas, sociedades de economia mista aqui, são autorizadas, vamos saber a diferença de criar e autorizar? Então, vamos ver. Vamos imaginar que o presidente da República resolveu criar hoje o INSS, tá? Não existia ainda, vai passar a existir hoje. Ele terá que mandar um projeto de lei para o Congresso, afinal de contas, ele não pode fazer nada se nós, povo, não autorizarmos. Então, ele manda um projeto de lei para o Congresso, que vai dispor da seguinte forma: fica criado o INSS, a autarquia INSS, pessoa jurídica de direito público, com atribuições para administrar o regime geral de previdência social, conceder benefícios, né, de aposentadoria, pensão, auxílio maternidade, dentre outras coisas todas. E este INSS será composto por uma presidência, tantas diretorias, tantas superintendências, terá 180 cargos efetivos disso, 220 daquilo outro, as atribuições são estas, os deveres. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. No dia que a lei for publicada, por mais que eu ainda não tenha uma sede, um presidente nomeado, ninguém concursado, a pessoa jurídica INSS já vai estar existindo, já está constituída. Mas olha a diferença de criar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Como elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sem aquelas prerrogativas todas, para elas existirem, elas serão criadas em cartório, igual qualquer pessoa jurídica. Você vai no cartório de pessoa jurídica e registra o instrumento de formação desta empresa. Mas, ainda assim, a administração poderia, a seu bel prazer, ir num cartório e registrar a criação de uma entidade? Sem autorização nossa, não. Então, desta vez, o presidente teria que mandar, a presidente da República teria que mandar para o Congresso uma lei pequenininha, dizendo assim: fica autorizada a instituição de uma empresa pública denominada Caixa Econômica Federal para explorar atividade bancária. Ponto final. No dia que essa lei é publicada, a Caixa Econômica já existiria? Não. Ela teria autorização nossa para ser instituída, mas a sua instituição dependeria ainda do registro dela em cartório de pessoa jurídica, quando for dependendo da atividade, até na junta comercial. Então, ela não estaria ainda constituída juridicamente. Então, para vocês, para uma prova de nível médio especialmente, e mesmo para uma de nível superior que não seja na área do direito, saber que a diferença entre uma lei de criação e uma lei autorizativa é somente essa, uma cria toda a instituição, né? E a outra somente permite, aliás, autoriza a administração criar,